Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal que é maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que é uma das melhores coisas que eu já faço e que eu tenho recebido muitos elogios de vocês que estão em casa, nos supermercados, nas farmácias, nos locais de trabalho, no carro, muita gente passando pela BR falando que está ouvindo esse programa. Eu fico muito feliz e honrado com isso. E eu quero mandar um abraço muito especial a uma rádio lá em Fernando Pedrosa, que começou a exibir esse programa também. Nós estamos já no 4º ano do Papo Saudável, né? Quase 200 episódios já feitos e eu fico muito feliz com isso. As outras cidades que nós já desde o início nos acompanham são Alto do Rodrigues, Angicos, Campo Grande, Itajá e 2 rádios em Açu. Então eram 6 rádios até agora, estamos com a 7ª rádio em Fernando Pedrosa. Sejam bem-vindos ao nosso programa, a População de Fernando Pedrosa. Meus amigos, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre grandes preocupações que têm acontecido a partir de muitas notícias que nos chegam sobre guerras, né? E quantas vezes foi dito por Yeshua, Jesus Cristo, sobre que guerras e rumores de guerra aconteceriam. Isso tem preocupado muita gente. E sabe de uma coisa interessante? A população da Terra ela passa de vez em quando por uma situação como essa. Por exemplo, na época do Covid, muita gente ficou muito preocupada, porque muitas pessoas morreram, vocês sabem disso, né? Aí tem 1000 teorias de conspiração dizendo que vão haver outras pandemias e tal. Não sei se isso vai acontecer. Na verdade, hoje, a mensagem que eu queria levar para vocês é uma mensagem de tranquilidade. Porque está se falando muito, inclusive, sobre o Armagedon, né? E o que seria o Armagedon? Seria uma guerra. Algumas pessoas falam assim, é o Apocalipse. Apocalipse é uma palavra em grego que significa revelação. Não tem nada a ver com guerra. A guerra seria o Armagedon. Ou em inglês eles chamam de Armageddon, né? Na verdade, eu até pesquisei um pouco em relação à parte em hebraico, que seria Armegiddo, que é do Monte Megiddo. Na realidade, seria a disputa final, digamos assim, que seria a volta de Yeshua, a volta de Jesus Cristo, né? Eu queria dizer para vocês que os grandes estudiosos da Bíblia e de Apocalipse, que é o livro conhecido como Revelações, não é? Revelações que foram feitas a João, essas revelações elas nos mostram que muita coisa aconteceria antes de uma possível guerra do fim do mundo. E isso aqui eu estou falando entre aspas, né? Como é que seria essa guerra? Segundo os estudiosos, ainda tem um período de paz que teria que acontecer depois das guerras e rumores de guerra. Teria todo um processo ainda de arrebatamento de cristãos, para que depois, então, quando o anticristo, que seria alguém que, na verdade, no início nem teria essa função, ele seria morto e ele ressuscitaria através do falso profeta, e isso faria com que ele perseguisse tudo que se chama Deus. E aí muitos vão se vender pela comida até. Aí entra aquela história da marca da besta na testa, né? Ou na mão e tal. Bom, vocês já ouviram tantas coisas sobre isso, mas eu queria dizer uma coisa para vocês sobre essa questão de Armageddon, essa questão de guerras que estão acontecendo no Irã, que está acontecendo na Ucrânia, que está acontecendo em alguns outros lugares, por exemplo, da África, e que nunca, na verdade, deixaram de existir, se vocês prestarem atenção. Sempre vivemos no planeta Terra, desde que se tem notícia lá com os fenícios e tudo mais, de guerras e rumores de guerras, de conquistas e tantas outras coisas mais. Hoje nós ficamos sabendo disso com mais facilidade, porque através da internet as coisas são quase que instantâneas, né? E através da internet também nós temos muitas fake news, que são notícias falsas. Então, eu queria levar uma mensagem para vocês hoje, não é de que vai haver uma guerra ou se está havendo uma guerra. Não. Eu queria ler para vocês Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
Paulo estava exortando as pessoas a se sentirem alegres no Senhor. Não é uma alegria qualquer. Existe um grande poeta chamado Victor Hugo, e ele ia ter filho, na verdade. Isso tem mais de 100 anos, não existia ultrassom, ninguém sabia se era filho ou era filha. Ele fez uma poesia onde ele descreve os desejos que ele tinha para que o filho ou filha que fosse nascer. E o mais interessante disso é que ele dizia que o riso, ele quando é constante, quando é diário, ele é insano. Aquela pessoa que ri de tudo. Não é tão normal isso, né? Às vezes ele é insosso, como dizia Victor Hugo, esse sorriso. E muitas vezes ele é insano, ele é meio louco até. Então, a gente precisa aprender a viver cada etapa da nossa vida, como dizia também o Victor Hugo. Essa parte de Paulo, ele diz assim, ó, regozijai-vos no Senhor. E ele diz, outra vez digo, regozijai-vos no Senhor, né? A alegria, na verdade, que nós temos de verdade, é quando nós temos essa alegria no Senhor, no nosso Criador, do nosso Deus. E ele continua, seja a vossa equidade notória a todos os homens. A equidade é você ser uma boa pessoa, traduzindo de uma forma mais simples, né? Ele diz assim, perto está o Senhor. Esse perto, durante muito tempo, foi colocado como sendo perto no sentido de que ele está chegando, não é? E não é bem isso, porque isso foi escrito há mais de 2000 anos, ou há quase 2000 anos. E, na verdade, o que ele está dizendo aqui, essa palavra perto do grego, em que foi traduzido, é perto no sentido de estar próximo de estar pertinho, como por exemplo nesse momento eu estou com o microfone na minha frente, eu poderia dizer assim, esse microfone está perto de mim, esse meu computador que está aqui na minha frente, ele está perto de mim, né? Essa mesa está perto de mim, vocês estão me vendo ou ouvindo por causa do microfone da câmera que estão perto de mim, então é perto de proximidade, de estar junto, de estar praticamente tocando. Ele diz, perto está o Senhor. Você já parou para pensar que esse Senhor, Yeshua, que morreu e ressuscitou, ele está perto de você? E o fato de ele estar perto de você faz com que você possa ter esse regozijo que ele fala aqui, regozijai-vos no Senhor. E aí quando chega no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Algumas traduções dizem assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Às vezes, pessoal, a gente só ouve o que a gente quer. Eu vou dar um exemplo para você que não tem nada a ver com a Bíblia, mas assim, a Dental Clínica, que hoje é uma das clínicas mais modernas do planeta, que está em Natal e em Açu, ela tem um laser de alta potência. Esse laser a gente consegue fazer algumas coisas muito interessantes. Eu fui o primeiro a comprar um laser no Rio Grande do Norte, isso há mais de 30 anos. Era um laser que são esses lasers mais simples que se usa para tratar pequenas inflamações, pequenos inchaços, essas coisas. Esse laser que eu estou falando, não, ele é um laser de alta potência, ele consegue até cortar. Ele consegue cortar gengiva, consegue cortar osso, consegue cortar dente. E na maior parte das vezes, em 80% dos casos, no mínimo, ele consegue fazer esse corte sem dor e sem anestesia. Então você já imaginou se eu poder fazer uma obturação de um dente sem precisar daquele motorzinho chato, que faz aquele barulho, que a gente ainda usa também? Mas imagina poder fazer isso sem aquele motor, isso é possível. Imagina você, isso sem anestesia também, diga-se de passagem, esse é o motor. Você já pensou você poder cortar gengiva, você fez um implante, precisa fazer a abertura, quer cortar uma tampinha de gengiva, você poder fazer aquilo sem anestesia e não doendo, isso também é possível. Pois bem, a gente tem falado muito sobre esse laser. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu gostaria de fazer uma extração, como você disse lá, uma extração que não tenha dor com o laser. Eu falei, mas eu não falei isso, não é? Porque as pessoas, quando elas associam odontologia, elas associam a tudo, seja uma extração, seja uma restauração ou obturação que foi feita,
uma prótese, e aí você já imaginou, já fantasiou que aquele laser funcionaria até para extrair dentes, o que não é verdade. Extrações ainda precisam ser feitas da forma convencional, que é anestesiando para poder se remover um dente. O dente que está todo destruído, sei lá, está com a cara enorme e tudo mais. Então, muitas vezes a gente só ouve o que a gente deseja ouvir. E eu quero deixar claro para vocês que quando ele fala assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor, ele não fala para você simplesmente ficar parecendo alegre sem ser. Muitas vezes, quantas pessoas vocês já viram e vocês conhecem que aparentam ter uma alegria tão grande, mas você percebe que dentro tem uma tristeza profunda, tristeza muito grande. Às vezes são pessoas que precisam da aprovação dos familiares, aprovação do pai, da mãe, e não conseguem. E aí se revoltam, ficam tristes, muitas vezes entram em depressão profunda. E ele diz aqui, ó, não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Ele fala isso, e depois ele diz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então, parece, se vocês olharem direitinho, que está uma ligação muito forte aqui, de não andar ansioso com orações e súplicas. Quer um bom remédio para isso? Pessoal, isso é experiência própria. Eu sou uma pessoa que já andei e faço muitas coisas ao mesmo tempo e tenho um padrão de ansiedade. E a ansiedade é relativamente normal. A pessoa que não tem ansiedade para absolutamente nada, ela normalmente está muito paradona na vida dela. Então, se você quer, sabe, eu quero investir na clínica lá em Natal, eu quero investir lá em Martins, eu quero investir não sei onde, fazendo podcast, escrevendo um livro. Por sinal, o livro está saindo agora no começo de maio. O meu livro, o meu primeiro livro, né, que eu fico muito feliz com ele, que chama Odontologia de Alta Performance, falando sobre a parte administrativa, principalmente para estudantes. E se você é um estudante, você vai adorar ler esse livro, não precisa ser estudante de odontologia, porque ele fala muito sobre como você escolher a cidade, o curso, como você vai fazer isso. Eu já recomendo, e a gente vai colocar no ar depois sobre como você pode fazer para conseguir esse livro, né? Você pode ir até seguindo o nosso Instagram, isso já vai adiantando. Mas tem uma relação. Você quer tratar essa ansiedade, eu estou falando da ansiedade patológica. Não é a ansiedade tipo, eu vou fazer uma viagem, eu estou ansioso por isso. Não, isso é ansiedade normal. Eu preciso terminar esse trabalho rápido, né? Eu prometi ao cliente que tinha que fazer isso e tal. Isso é ansiedade normal, mas aquela ansiedade que não tem explicação. Você imagina, você está em casa, de repente toca a campainha num horário qualquer, sei lá, 7 da noite, e você já fica imaginando coisas extremamente desagradáveis. Você já fica imaginando que alguém, sei lá, teve um acidente ou algo parecido. Essa ansiedade, uma das melhores formas de tratar, não tenha dúvidas, e está aqui, é bíblico. É com súplicas, com ação de graça, com a oração. A oração, ela é entendida não só pelo cristianismo, mas todas as religiões do mundo falam em meditação. E a oração é um tipo de meditação. Sendo que nesse caso especificamente nós meditamos tentando entrar em contato direto com o nosso Criador. E ele continua, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, vamos ler isso aqui de novo, versículos 6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E se você fizer tudo isso, o que é que acontece? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque a paz de Deus é algo muito maior do que só uma paz momentânea. Guardará os vossos corações. Sabe o que é isso? A paz de Deus. Jesus Cristo disse, a minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dar. A paz dele é uma paz que transcende, que excede todo o entendimento. É essa paz que guardará os nossos corações, os de vocês que estão me ouvindo e o meu também. E os vossos pensamentos. Você já se pegou pensando um bocado de bobagem? E essas bobagens lhe deixando triste, infeliz, depressivo, ansioso? Ore,
pense dessa forma, vamos levar minha família a ter um momento com o Senhor. Pode ser um momento na hora que você vai comer, na hora que você vai almoçar, na hora que você vai jantar, ou um momento quando vocês acordam ou antes de dormir, não importa. Leva a tua família a ter esses pensamentos a partir de orações para que essa paz que excede todo o coração, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, ao invés de ficar pensando se a guerra que está acontecendo no Irã, se vai cair bomba não sei aonde, se vai cair não sei o que lá, pensa na tua vida. Para de ficar pensando no Irã, guerra do Iraque outro dia desse teve, outro dia desse foi no Afeganistão, outro dia desses estava na Ucrânia, e tem sempre uma guerra acontecendo. E não necessariamente você que está me ouvindo, precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar muito mais em ter o seu coração guardado, ter sua família preservada. Você já imaginou você poder ter uma família que vive em paz, que não precisa ficar vendo o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal que só traz desgraça para a tua cabeça? Eu tenho um grande amigo psiquiatra que ele diz que se você quiser preservar a tua mente, para de ficar assistindo esses jornais, porque eles só trazem desgraça. É roubo de político, é guerra não sei mais onde, é assassinato. Pelo amor de Deus, vamos nos preservar um pouco e começar a ter uma vida mais ligada ao nosso Criador, ao nosso Deus, de forma que essa paz, como a gente viu aqui em Filipenses, que excede todo o entendimento. A pessoa não dá nem para entender como é essa paz de tão grande que ela é. Ela guardará os nossos corações. Você quer ter seu coração guardado, quer ter seu coração guardado de uma ansiedade patológica, de uma depressão, de coisas assim, você precisa ler um pouco mais desses versículos que eu acabei de dizer, que está lá em Filipenses, tá? Pessoal, nós estamos chegando a mais um final de uma mensagem de um programa Papo Saudável. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês coloquem isso em prática, nem que seja 30 segundos por dia. Mas façam isso, coloquem em prática. Imagina você poder invocar, Romanos 10:13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não estou aqui vendendo uma religião, não, de forma alguma. Eu estou aqui falando do meu Criador e da palavra de Deus, que nós, que somos cristãos, cremos, acreditamos nisso. Pois bem, eu gostaria muito que vocês tivessem um tempo para vocês e com o seu Criador. Todas as religiões, até a religião primordial, que é o Wicca, está relacionada à bruxaria e tudo mais, fala disso, de um ser que criou o universo e tal. Então todos falam desse ser. Entra em conexão com esse ser, com esse Deus que criou o universo. Ele é maravilhoso e a notícia melhor de todas, ele pode entrar dentro de você. Nesse momento eu quero agora fazer só um pequeno intervalo falando um pouco sobre os nossos patrocinadores. São principalmente a Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas. Eu sou o Giovanni Dantas. Eu fiz uma clínica, nós começamos uma odontologia de altíssimo nível há 36 anos. E nós já temos hoje duas das melhores clínicas do planeta, com equipamentos de última geração, equipamentos que vocês, alguns dentistas, nem sonham que existem. E a gente já tem, como esse laser que eu até citei durante o programa de hoje. Também máquinas que conseguem fazer facetas de porcelana na mesma hora, no mesmo instante. Imagina você passar uma câmera, filma, eu projeto aquela faceta ou coroa ou qualquer coisa que seja, até uma restauração de porcelana. E por que porcelana? Porque porcelana é um material extremamente duro, resistente, que aguenta o rojão e que é bonito. Porque nós temos aquele material muito bom, que é o amálgama, mas que é muito feio. Ele é prateado, ninguém gosta muito dele. Aí ficar usando resina, que é aquele material frágil que dura pouquíssimo tempo, usa porcelana. Quer fazer com porcelana, nós somos únicos na região a poder fazer isso no mesmo instante. A gente escaneia, vai lá e instala essa restauração. Então você quer uma restauração de porcelana que é linda, que é dura, tem uma durabilidade fantástica, ou você quer fazer facetas, como no meu sorriso. Eu tinha os dentes muito pequenos, porque fiz muito bruxismo, que é o ato de apertar os dentes, e aí eu refiz todos os dentes, todos eles, na verdade para dizer que são 32 dentes, eu mexi em 30 e fiz facetas, que são essas como se fossem capas, né, de porcelana. E as facetas de porcelana já estão aqui na minha boca há 15 anos.
né? E vamos lá, vamos em frente. Tá aqui mordendo rapadura e tudo que funciona. Coisas que com resina a gente não consegue fazer. Apesar de que nós também temos resina na nossa clínica. Então você quer a odontologia do século XXI, máquinas que conseguem fazer essas facetas no mesmo momento, é na Dental Clínica, seja em Açu, seja em Natal. Você quer, por exemplo, poder fazer um implante e precisa fazer uma tomografia, já pensou? Como é que você se sente quando você vai numa clínica e tem que ficar indo, pula de uma clínica, vai para outra, e aí você tem que ir numa clínica para fazer uma tomografia, noutra clínica para fazer isso, noutra clínica para fazer um tratamento canal. Agora, imagine que você tem tudo isso num só lugar. Isso existe, é a Dental Clínica. Então você pode chegar na Dental Clínica hoje, fazer uma tomografia, e dessa tomografia você já parte direto para a sala para fazer um implante, por exemplo, num dente que falte. Salientando que implantes são as únicas possibilidades que nós temos de reconstruir o sorriso e a mastigação com eficiência. Porque quando você usa uma prótese, ela só tem 20, 25% da força de mastigação. É limitante demais, além de que muitas vezes pode fazer passar vergonha, né? Meio como que caindo. Então, você quer ter possibilidade de fazer tomografia e implante no mesmo dia, quer fazer documentação ortodôntica e aparelho ortodôntico no mesmo dia, quero fazer facetas de porcelana no mesmo dia, quero fazer restaurações que não precise de brocas, do motorzinho, nem de anestesia. Tudo isso é possível Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas em Açu e em Natal. Entrando em contato com a Açu, você entra em contato com as duas clínicas, na verdade. É o 999816640. 999816640. E o Instagram é o Dental Clínica Dr. Giovanni. Tudo junto, Dental Clínica Dr. Giovanni. Lembre-se que Giovanni é um nome meio inventado, né? Mistura de José com Ivaneide. Então é Jovane, Dental Clínica Dr. Giovanni. E se você quiser falar comigo direto no meu pessoal, no Dental Clínica tem uma equipe que responde. No meu pessoal é Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. E você vai poder falar comigo no meu Instagram. Nós temos também a Equilibrium, que eu não poderia deixar de falar, que é uma clínica médica que nessa região toda, onde todas essas rádios que nós falamos agora abrangem e abrangem outras cidades também, é a única clínica que dispõe de um tomógrafo. Além de tomografia, temos também a possibilidade de tomografia, aquele exame que vem em 3D. Né? Então, sofreu um acidente, sofreu uma pancada, quer saber se tem um coágulo na cabeça ou algo parecido, radiografia não vai mostrar isso. Quem mostra é a tomografia. Nós temos possibilidades de fazer exames cardiológicos, seja testes ergométricos, mapa, Holter, né? Até a polissonografia, aquele exame que faz com que a gente descubra se o teu sono tem qualidade ou não. E agora, mais recentemente, nós também colocamos o TENS, que é um aparelho que faz certos estímulos na musculatura para pessoas que sofrem da articulação temporomandibular. Então, se você tem aquelas dores na articulação, e muitas pessoas têm me procurado, e agora na Equilibrium a gente já tem a possibilidade de tratar com uma fisioterapia de altíssimo nível para esse tipo de situação. Para a situação de DTM, disfunção temporomandibular, que dá aquelas dores no ouvido. Algumas pessoas vão ao otorrino pensando que é dor no ouvido e não é. E dor de cabeça e tantas outras coisas mais. Então, Equilibrium. O telefone da Equilibrium, que é essa clínica médica, que fica ao lado da Dental Clínica de Açu. Então, estão bem completos, né? Medicina e odontologia em conjunto. É o 99696-2122. 99696-2122. E o Instagram da Equilibrium é Equilibrium Açu. É o Brium, B-R-I-U-M, Açu com 2 S. Equilibrium Açu. Entre em contato conosco, você vai descobrir a odontologia do século XXI e você vai descobrir o que há de mais moderno em exames médicos também aqui no Vale do Açu. E lógico, esses exames também acontecem na odontologia. Nós temos o nosso próprio tomógrafo já há muito tempo. Então já temos 3 tomógrafos, 2 tomógrafos odontológicos na Dental Clínica Açu e Dental Clínica Natal, e o tomógrafo médico, né? Aquele que você fica deitado e você consegue fazer tomografia em qualquer lugar do corpo.
Fiquem com Deus nesses dias que ainda temos dessa semana. Uma paz, essa paz que excede todo o entendimento, que ela fique com vocês. Até a próxima semana, um forte abraço! Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.